E eu gostaria de mostrar algumas curiosidades sobre esses números, essas contas, separando em alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqueles 430 anos que a gente já viu da promessa de Deus, da consideração de Deus em relação ao tempo de escravidão. Se a gente multiplicar 430 por 3, vai dar os 1290 dias que está lá em Daniel 12:11. E esse 3 como aqueles 3 dias, ou ao terceiro dia, da promessa de Oséias 6:2. Se a gente pegar 1260 dividir por 3, vai dar 420. Poxa, mas não é 430. Mas seria 430 menos 10. De onde sai esses 10? Seria referente ao que está em Apocalipse 2:10, em que Jesus fala: Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele já fala de uma tribulação de 10 dias, e alguns serão presos. Mas se a gente também pegar esses 1260 dias e dividir por 6, vai dar 210, como aqueles 210 anos que a gente está falando. E esses 1260 dias está em Apocalipse 12:6. E por que esse número 6, então? Em Apocalipse 13:18 fala do 666, e ele diz assim: quem tem sabedoria, calcule o que é número de homem. E o número de homem é 6. O homem foi criado no 6º dia da criação. Então essa redução de tempo para o homem seria 210 anos. E o segundo exemplo, em Mateus 1:17, ele fala ali sobre as gerações que ele está escrevendo ali, que chega até Jesus. Ele fala assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, também 14. Então nós temos 3 vezes 14. 3 vezes 14 vai dar 42, como os 42 meses que está em Apocalipse 11:12, que é o tempo do trabalho de parto, né, das dores de parto. E se a gente for considerar de Abraão até a Babilônia, 28 gerações. E por que essa consideração? Seria da liberdade da fé, de Abraão no caso, até o cativeiro da correção divina na Babilônia, que durou 70 anos. E se de Jesus, né, de Cristo, até a grande Babilônia descrita em Apocalipse também forem 28 gerações. Ou seja, eu estou acrescentando aqui como se fosse 2 gerações a mais. 2 vezes 14, né? Então, no total, como aqui no versículo seria 3 vezes 14, e eu estou acrescentando 2, então seriam 5 vezes 14, como ao quinto dia também, né? Quinto dia divino. 5 vezes 14 vai dar 70. Vai dar o mesmo número que é referente a uma geração. E essa conta poderia ser feita de forma inversa também para chegar nesse resultado. Outro exemplo está lá em Gênesis 47:12, em que diz que José, lá no Egito, sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus irmãos. Sabendo que são 12 os filhos de Jacó, de Israel, 12 vezes 3,5, que é o tempo do período da grande tribulação, vai dar também 42 meses. E a gente já pode ver que existe uma analogia aqui, que nesse período da grande tribulação, de 3 anos e meio, ou 42 meses, a igreja também será sustentada. E isso também está em Apocalipse 12:14. Ela vai ser sustentada durante esse período de tempo. Em Salmos 94, e Pedro também diz em 2 Pedro 3:8, diz: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então eu grifei aqui em azul essa palavra como, em que pode aparentar uma imprecisão, não é uma imprecisão, mas indicar que talvez haveria um número mais preciso. Então, se em alguns casos, não é todos os casos, em alguns casos, para ser mais preciso, será que não seriam 1008 anos? 1000 mais 8, que são referentes às 8 alianças que Deus fez com o homem. Então vamos ver quais foram essas 8 alianças que Deus fez com o homem. Eu deixei aqui as referências dessas alianças, sendo que a primeira dela é chamada de Edênica, que foi quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso. Deus falou que vocês podem comer dessas frutas, menos daquela árvore ali. Aí tem a aliança adâmica, que foi depois do pecado. Tem a aliança noética, que Deus fez com Noé. A aliança abraâmica, em relação à grande nação que viria dele. A aliança mosaica, a aliança israelita, a aliança davídica e a nova aliança que veio de Jesus. E que está um pouco mais claro em João 15:12-17. Esse novo mandamento que Jesus nos dá. Então esse número 8 tem uma importância, um significado. Então 1000 mais 8, 1008 anos. E lá em Salmo 90:10, fala na verdade de duas formas, né? Que a nossa vida sobe a 70 anos e se tiver vigor a 80. Então se eu pegar 80 anos e diminuir por esse 8, que representa essas alianças, daria 72 anos. Se eu pegar 1008 anos e dividir por 72, vai dar igual 14. Lembra das 14 gerações que está descrita lá em Mateus? E também sobre 14 de Nissan, que foi instituída a Páscoa?
E olha só essa transformação, se a gente fosse tentar ver, se 1008 anos seria correspondente a um dia celestial, quanto seria uma hora celestial comparado com a nossa? Se o nosso um dia tem 24 horas, então vamos dividir 1008 por 24 horas. Vai dar 42 anos, ou seja, uma hora divina seria 42 anos, enquanto um dia, 1008 anos. E esses 42 também como aqueles 42 meses da grande tribulação. E porque talvez seria interessante fazer uma conta sobre uma hora. Jesus chega até a falar, antes dele estar sendo preso, ele fala com seus discípulos para vigiarem com ele. E em Mateus 26:40, em Marcos 14:37, ele fala, poxa, nem por uma hora vocês conseguem vigiar comigo? E lá em 1 João 2:18 e também em Mateus 20:12, na parábola que Jesus está falando, fala dos trabalhadores da última hora. João aqui, no caso, ele está falando que já era o trabalhador da última hora. Mas isso também pode estar se referindo lá do futuro, desse período da grande tribulação, em que haverão esses trabalhadores da última hora, que irão trabalhar nesses 42 meses da grande tribulação. E essas pessoas têm um número também, são 144 mil selados. Isso a gente vai ver também. Eles vão ajudar a converter bastante pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas em meio às dores vão dar à luz. Porém, existem profecias, e também está lá em Daniel 11:30, e dessas pessoas que vão se converter, haverá um momento que, não sei se eu vou falar ainda nesses próximos vídeos, porque é muito perturbador, em como o poder dos santos, desses trabalhadores da última hora, eles serão vencidos. E sendo que na verdade não é somente sobre eles, mas sobre todos os que estiverem aqui na Terra. Então, existe já a profecia em Daniel 11:30, em que muitos vão desamparar a santa lei. Ou seja, mesmo tendo se convertido ali, eles vão desamparar a lei de Cristo. E quem vai acolher eles vai ser o anticristo. O anticristo vai dar suporte para essas pessoas que vão desamparar a lei. Isso já mostra que nem todos vão suportar. E Jesus questiona, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então, já existe algo relacionado à fé, em que como os santos serão vencidos. Porém, esse poder, essa forma de agir, vai ser sobre todos os que estiverem aqui na terra. E alguns exemplos que eu vou dar a partir de aqui é sem considerar o ano da morte de Jesus no ano 29, sem fazer essa somatória. A gente vai ver apenas números aqui, como se fossem soltos. Eu não sei uma forma melhor de descrever isso. Talvez em algum outro nível de interpretação, ou de alguma outra forma, não sei. Mas vamos fazer essas contas sem considerar esse ano da morte de Jesus. E olha só que interessante. De Abraão até a Babilônia, ou seja, da liberdade da fé até o cativeiro da correção, ou também do rei Davi até Cristo, ou seja, do rei terreno até o rei divino, foram 14 gerações vezes 2, ou seja, 28 gerações. Então, se a gente pegar 28 gerações vezes 70, que é uma geração, vai dar 1960. E aí, 1960 mais 70, ou seja, a última geração, vai dar em 2030 também. Ou a gente poderia até fazer o inverso, de 2030 reduzir a última geração, vai dar 1960. E a gente pode ver em Mateus, Marcos, Lucas, nessas passagens que estão aqui, em que Jesus fala, não passará essa geração, ou seja, a geração que eu estou indicando nesse texto aqui, Não aquela geração que estava ali, mas a geração que ele estava citando. E essa seria a 29ª geração. Sendo que o fim dessa 29ª geração e o início da 30ª seria no milênio sabático judaico. E esses 30, como os 30 anos de mérito a mais, Então a 30ª geração, da mesma forma com esses 30 anos que Deus considerou a mais naquela promessa a Abraão. E aí, se a gente pegar 1960 e subtrair 12 anos, vai dar o ano de 1948. E o que aconteceu em 1948? Israel se tornou independente em 14 de maio de 1948. E essa data de 14 de maio, qual foi no calendário judaico? 6 de Sivan, o mesmo dia da outorga da Torá. Percebem que essas datas têm importância e acontece ainda hoje? Nessa data de 14 de maio, que era 6 de Sivan, Israel se torna independente. Porém, de onde eu tirei 12 anos? Jesus, ele aparece no templo na idade de 12 anos, em Lucas 2:42. E uma informação que quem não é judeu geralmente não sabe, os meninos eles se tornam maiores a partir dos 13 anos de idade, e as meninas aos 12. Mas por que está falando de Jesus aos 12, antes de se tornar maior? Já representando ali a igreja, em que a noiva, aos 12 anos ali no caso, vai estar pronta para as bodas. Já se tornou de maior, então já está pronta. Mas também vai ter uma outra forma de calcular a partir desse ano de 1948. Mas, se a gente pegar 70 vezes a 29ª geração, que é a última a partir de Cristo, também vai dar em 2030.
E esse 70 pode ser referência tanto dos 70 anos de uma geração, como também das 70 semanas da profecia de Daniel em Daniel 9. Então a gente está podendo ver que já tem várias coisas que está chegando em 2030. Mas vamos ver um pouco mais sobre esse ano 1948. Lembrando que é sem considerar o ano da morte de Jesus. Sendo que, aplicando o efeito espelho em relação àqueles 2 dias, depois de 2 dias nos levantará, de Oséias 6:2, agora regredindo em 1948 menos 2, vai dar um ano de 1946. E o que aconteceu nesse ano? A Transjordânia se separou formalmente do mandato britânico da Palestina e se tornou um estado independente. E, assim como ao terceiro dia, 24 horas depois, praticamente 24 horas depois de anunciada a independência de Israel em 1948, houve uma guerra. Essa guerra, um dos nomes dessa guerra é chamado de Guerra da Liberação, que terminou aproximadamente um ano depois, 300 dias depois, né? Tipo, 30 vezes 10. E 10 é um número relacionado com Deus. E caiu numa data que é 4 dias antes da festa de Purim. Findou em 10 de março de 1949. E qual outra forma de chegar nesse ano de 1946? Aqueles 42 meses da Grande Tribulação, vezes 7, e 7 foi o número de vezes que esse número aparece na Bíblia de forma mesmo codificada, relacionado ao Apocalipse. Ele pode aparecer como 1260 dias, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Se a gente multiplicar 42 vezes 7, vai dar 294. Então, se a gente pegar aqueles 6.000 anos, onde começa o milênio sabático, menos 294, vai dar o ano de 5.706. Convertendo para o gregoriano, vai dar um ano de 1946. E uma outra forma de chegar naquele ano de 2030 é que Israel, sendo uma geração, né, a partir de quando ela se torna independente. Em Mateus 24:32 fala da figueira brotar, ou seja, florescer. Então, se ela se torna independente em 1948, mais 12, que é o tempo que ela vai florescer, mais 70 anos, que é uma geração, também vai dar no ano 2030. Então a gente acabou de ver sobre algumas contas que são curiosidades, que acabam batendo com aqueles valores também. E agora eu gostaria de apresentar alguns exemplos de interpretação por analogia.